Queridos, essa semana nós temos no sábado nós teremos a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus será no sábado, onde nós marcharemos e adoraremos ao Senhor às 15h30. Às 15h30 nós teremos a nossa Marcha para Jesus. E você e a sua família estão convidados para participar. A marcha é um momento lindo, onde a cidade inteira se reúne para adorar o Senhor. E você não pode ficar de fora, amém? Todo domingo, às 10 e às 18, nós temos o nosso culto de celebração. É um culto para celebrar com a sua família tudo aquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família, nesse lugar. Então, todo domingo nós nos reunimos às 10 e às 18 horas e você não pode ficar de fora. Às terça-feira nós temos o nosso culto de Passo de Fé, que é esse culto que você está participando. Você que ainda não começou um Passo de Fé, o ciclo de 7 semanas, você é convidado a participar desse culto maravilhoso toda terça-feira e fazer esse ciclo, porque eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, querido? Quinta-feira, nosso dia de célula, onde nós nos reunimos nos GC, nos lares. É o nosso dia dos nossos GC, que é o nosso grupo de crescimento. Então, você que ainda não faz parte de um GC, procure um GC para você fazer parte de uma família, fazer parte de um grupo, para que o reino de Deus cresça através da sua vida também. E quarta-feira que vem, mulherada, cadê a mulherada daqui, irmão? Ah não, vocês estão muito fracas, gente. O nome é Plenas. Cadê a mulherada daqui? Aleluia, glória a Deus. Quarta-feira que vem tem um Plenas especial para o Dia das Mães, às 19h30. Você mulher, isso aí, irmã. Você mulher não pode ficar de fora, viu? Você mulher não pode ficar de fora. Quarta-feira, às 19h30, vai ter um Plenas especial para as mães, tá? Eu queria chamar agora... A irmã vai dar um testemunho, esse casal lindo de discípulos aqui. Paz, igreja. Eu e meu marido, a gente estava fazendo passo de fé. E aí, semana passada, a gente fez o 4º passo de fé na terça-feira. E na quarta-feira, o dono do apartamento, que a gente tanto orava, que a gente ia lá na frente orar pelo apartamento, porque ele sempre estava desocupado, a gente queria muito ele. E aí a gente casou em fevereiro, e a gente estava esperando ele desocupar desde fevereiro. E aí na quarta-feira o apartamento desocupou, a gente já se mudou, a gente já está na nossa casinha. E no mesmo dia, uma outra coisa que eu também estava fazendo passo de fé, o emprego que eu tanto queria também, me chamou, e eu estou aqui vindo do meu emprego. Graças a Deus, estou contratada e com a minha casa. Boa noite, igreja, paz. Esses são 2 dos 4 propósitos que a gente fez. 2 já se realizaram. Tenho certeza que os outros 2 também vão se realizar. Amém. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Tudo bem? Antes de ler o texto da palavra, eu queria compartilhar 2 títulos com vocês da nossa livraria. E o primeiro é o livro da nossa apóstola, Mulheres que Destravam Destino. Nessa semana do Dia das Mães, está na promoção de 20%. Então você não pode deixar de presentear a sua mãe. Você que é filho está aqui, presentear a sua mãe com um livro de excelência que vai abençoar a vida da sua mãe. Bom, Mulheres que Destravam Destino. E você que ainda, de repente, está procurando um devocional, nós ainda temos títulos no nosso devocional, Promessas de Deus, na nossa livraria. Você pode passar lá e adquirir o seu. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20,
a partir do verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos seus meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gide. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Até o versículo 4. Queridos, o tema dessa mensagem é o Vale da Bênção. Repita comigo: o Vale da Bênção. Então, nesse período, a Bíblia diz que Judá era reinado pelo rei Josafá, na mesma época em que Israel era governado por Acabe. Josafá, ele era um rei que se fortaleceu, que ficou conhecido por destruir os altares de Baal, e ele foi se fortalecendo, foi aumentando o número do seu exército, e ele se tornou muito poderoso. A Bíblia vai relatar lá no capítulo 19, no versículo... capítulo 17, no versículo 14, a Bíblia vai falar a lista dos homens, da quantidade do seu exército, e vai falar assim, versículo 14 do capítulo 17, a lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1000, o líder Adna com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens, armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens, armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Por que eu estou fazendo questão de relatar esses números? Porque o reinado de Josafá, ele se tornou um reinado muito poderoso. A Bíblia diz que ele se fortaleceu de uma maneira que ele cercou a cidade de Judá, e era uma cidade muito poderosa. Mas o capítulo 20, a gente vê uma história diferente. A Bíblia vai relatar que os povos moabitas, amonitas e meunitas, eles se reuniram para atacar Josafá e a cidade de Judá. A Bíblia vai relatar e demonstra que Josafá, ele se viu desesperado. Ele se encontrou com medo. Ele teve medo, mesmo sendo um rei muito poderoso, mesmo sendo alguém que havia se fortalecido muito, mas ele se encontrou desesperado. Ele se encontrou cercado naquela situação pelo exército moabita e os amonitas. Queridos, agora nós imaginamos a quantidade de homens que se levantaram contra o exército de Judá. Eram numerosos, a Bíblia não relata um número, mas era bem mais do que o exército de Josafá. E aí nós paramos para analisar essa batalha, essa guerra, e nós trazemos para os nossos dias de hoje. Talvez a nossa luta não seja uma luta militar,
Mas talvez você passou pelaquela porta hoje travando algumas batalhas, travando algumas guerras pessoais. Queridos, e isso faz parte da vida de todos nós. Eu também travo as minhas guerras, eu também enfrento as minhas batalhas. E todos nós passamos por essa situação, por um momento de repente que nós estamos cercados, encurralados pelos nossos problemas, pelas dificuldades que se apresentam à nossa frente. E nós, muitas vezes, se desesperamos, muitas vezes perdemos a esperança, muitas vezes olhamos para um lado e para o outro e não encontramos uma saída, uma estratégia para se livrar daquela situação. E a Bíblia vai falar que Josafá estava exatamente dessa maneira, encurralado pelos exércitos inimigos, e estava ao ponto de travar uma batalha. Só que, o que é muito interessante e importante nesse texto, que Josafá, ele tomou algumas decisões, e essas decisões que ele tomou fez toda a diferença na sua batalha, fez toda a diferença para garantir a sua vitória sobre a guerra que ele estava enfrentando. E ainda no versículo 3 do capítulo 20, a Bíblia vai dizer assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então eu quero relatar na noite de hoje 4 pontos que vai fazer a diferença nas batalhas que você tem enfrentado, que vai fazer a diferença nas lutas que você tem travado, e muitas vezes você tem olhado para um lado e para o outro e não tem enxergado uma solução. Queridos, mas eu sirvo um Deus que enfrenta as batalhas, que enfrenta as minhas guerras. E eu sirvo a um Deus que trava as nossas batalhas, as nossas lutas. Levante sua mão direita, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar nessa noite, eu quero declarar que toda luta travada, que toda batalha, que toda guerra, que a igreja, que a tua igreja tem enfrentado, Pai, o Senhor vai tomar posse dessa guerra, o Senhor vai vencer essa guerra, o Senhor vai vencer essa luta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu garanto, em nome do meu Deus, que se você seguir os passos de Josafá, você tem a garantia da sua vitória, em nome de Jesus. Eu garanto, pela autoridade que me é concebida, eu garanto, se você seguir os passos de Josafá, a sua vitória está garantida em nome de Jesus. O primeiro passo, quando ele se encontrou desesperado, alarmado, o primeiro passo foi, abra sua Bíblia no capítulo 20, no verso 3, se puder projetar aí o verso 3, capítulo 20, verso 3, de 2 Coríntios. A Bíblia diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Queridos, quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver cercado, quando você se ver sem saída, busque o Senhor. Busque o Senhor. Quando você se ver mais sem estratégias e sem força nenhuma, busque o
Senhor. A Bíblia diz que o povo inteiro se reuniu e eles buscaram a direção do Senhor. Josafá decidiu consultar o Senhor. Queridos, nós vivemos em um tempo em que nós tomamos a decisão assim, ó. É colocado um problema na nossa frente e a gente toma a decisão rápida e imediata. Muitas vezes nem ao menos consultamos o Senhor. Paramos para ouvir a sua voz e dizer assim: Senhor, o que o Senhor acha disso? Não. Já tomamos as decisões. Já escolhemos isso ou aquilo. Já tomamos uma direção ou outra. E nem consultamos o Senhor. Sabe, queridos, essa guerra que você tem enfrentado, essa luta que você tem passado, pare e consulte o Senhor, a direção que vem do Senhor e da sua palavra. Esse é o primeiro passo. Josafá consultou o Senhor. Segundo passo, se o irmão puder me ajudar aqui no teclado, tem alguém aí para me ajudar no teclado, por favor. Segundo passo, ainda no verso 3, segundo passo, a Bíblia diz que depois de consultar o Senhor, Josafá proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ei, queridos, sabe a situação que você está passando agora? Você já parou e você já fez um jejum pela sua vitória, buscando a presença do Senhor. Você já se colocou aos pés do Senhor e proclamou um jejum pela garantia da sua vitória, para que o Senhor possa te fortalecer. Queridos, há batalhas e guerras que nós enfrentamos, que não é pela força do nosso braço, que não é pela nossa força física, mas é pela nossa força espiritual. E sabe de uma coisa, o jejum, ele nos fortalece espiritualmente. Ele enfraquece a nossa carne, mas ele fortalece o seu espírito, em nome de Jesus. Então, o primeiro passo, Josafá consultou o Senhor. O segundo passo, Josafá proclamou um jejum. Ah, não, pastor, jejum não tenho nem tempo para fazer jejum. Se eu fizer o jejum, eu já começo a dar uma dor de cabeça, eu passo mal. Queridos, mas se você está travando as batalhas que você não consegue vencer, tem batalhas que você só vai vencer se você estiver fortalecido espiritualmente. E o jejum, ele tem essa capacidade de te fortalecer. Terceiro passo, queridos. Terceiro passo. A Bíblia vai relatar no verso 5 e 6. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, pode passar, e orou. Josafá orou. Queridos, a nossa principal arma como cristão continua sendo a oração. A nossa arma mais poderosa como cristão continua sendo a oração. Quanto tempo você tem tirado, você tem parado, você tem largado tudo e você tem se colocado aos pés do Senhor para orar em favor da luta que você tem enfrentado? Quanto tempo você tem parado para buscar o Senhor, para jejuar e para orar, para falar com Ele? Queridos, muitas vezes nós achamos que
o Senhor tem a obrigação de resolver os nossos problemas e pronto, acabou. Muitas vezes nós confundimos Deus como um mágico, que realiza uma mágica e pronto, sumiu todas as nossas lutas. Não! Muitas vezes vai exigir de nós posicionamento. Posicionamento. Não podemos ficar de braços cruzados e só esperando pelo Senhor resolver tudo, não. Ele enfrenta sim as nossas batalhas, mas Ele deseja que nós possamos nos posicionar e dizer para Ele: Senhor, o Senhor é a minha dependência, em Ti eu confio, em Ti eu creio. Aí sim, queridos, aí você pode descansar, porque a sua batalha está vencida. A Bíblia vai falar em 2 Crônicas 20, a partir do versículo no 6 que nós lemos e no versículo 12. Versículo 12 diz assim: o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Sabe o que Josafá estava dizendo? Querido Deus, os meus olhos estão voltados para Ti, a minha dependência está no Senhor, eu não consigo sozinho, o meu exército é numeroso, mas eu não consigo, nós vamos morrer, nós vamos perecer, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Queridos, volte os seus olhos para o Senhor e creia, porque dele virá a sua vitória. Pare de crer na força do seu próprio braço. Quando nós nos encontramos desesperados, nós podemos tomar duas posturas. A primeira é se desesperar, se afastar do Senhor ainda mais e não encontrar saída nenhuma para resolver nossos problemas, as nossas guerras. A outra alternativa é, queridos, nos aproximarmos do Senhor, voltar os nossos olhos para Ele e nos posicionar em oração. E há guerras que vai precisar mais do que oração, jejum, posicionamento. Queridos, eu vou repetir, se você escolher, se você está enfrentando algumas guerras, se você está passando por algumas lutas, se você seguir os passos de Josafá, pela autoridade do Senhor, eu garanto que você vai vencer as guerras que você tem passado, que você vai vencer as lutas que você tem enfrentado, na autoridade do nome de Jesus. Quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você é: Josafá teve fé. Josafá teve fé. Verso 18. Poder reproduzir aí, verso 18 diz assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Próximo. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Querido, levante a sua mão
Eu quero profetizar sobre a sua vida, não de mim mesmo, mas da palavra do Senhor, queridos. Olha assim, olha só, versículo 20 novamente. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, e eu profetizo sobre a sua vida: escutem-me, Judá, escutem-me, Nova Aliança e povo de Rio Branco, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória em nome de Jesus. A vitória está garantida. Josafá, ele já visualizava a vitória. Ele já enxergava a batalha vencida, queridos. Alguém que estava desesperado se colocou aos pés do Senhor, buscou a sua presença, jejuou, reuniu o povo, orou, e a sua fé estava fortalecida. A sua mentalidade era outra. Eu não sei as guerras que você tem enfrentado, talvez seja na sua mente. Talvez a guerra que você tem passado é no seu emocional, é a batalha na mente. Tem até um livro ali na livraria, A Batalha na Mente, da Joyce Meyer. Mas as batalhas muitas vezes é na nossa mente, no nosso emocional. Mas queridos, o Senhor é a garantia da nossa vitória. E Josafá continua. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para consultarem o Senhor. Versículo 21. E o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu te pergunto nessa noite: onde está a tua confiança? Onde está a tua dependência? Se está no Senhor, você já é mais do que vencedor. Não existe batalha impossível para o Senhor. Quando você se posiciona e você se mune das armas corretas, o Senhor, Ele olha para você e diz assim: ei, espera aí, porque essa batalha é minha, não é sua. E Ele garante a tua vitória. Olha só o que acontece, queridos. Esse texto ele é maravilhoso. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, versículo 22, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Queridos, os moabitas, eles estavam ao lado do Mar Morto. Esse é o lugar mais baixo da terra. O vale
da morte. Esse lugar era conhecido como o Vale da Morte. E Deus fala para Josafá: reúna o povo e se dirija ao Vale da Morte. Ou seja, Josafá ia reunir o povo e ia em direção aos moabitas. Por isso que eu digo, a fé de Josafá, porque ele reuniu o povo e foi em encontro aos seus inimigos, porque ele tinha certeza que a sua vitória estava garantida. E chegando lá, a Bíblia vai relatar no versículo 25: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Você sabe o que significa Beraca? Significa bênção. O vale que era conhecido como o Vale da Morte passou a ser conhecido como o Vale da Bênção, porque o Senhor é fiel. Ele pode mudar a tua situação de destruição, de derrota, de morte, para bênção e vitória e conquista sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo a vitória sobre as suas batalhas. Eu profetizo vitória sobre as suas guerras, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e comece a falar com Deus, com fé, queridos, com fé, com certeza que a sua vitória está garantida, em nome de Jesus.